Vem de Bragança Paulista, informação: o Corinthians está de olho no volante Raul, que pertence ao Bragantino e já atuou no Vasco da Gama. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história. Preciso te contar também a respeito de 63 milhões de reais que entraram nos cofres de alguns dos clubes brasileiros, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000. E a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, deixa like, se inscreve no canal apertando o botão vermelho de inscreva-se e ative todas as notificações. Quero contar agora que os times da Libra receberam nos últimos dias 63 milhões de reais cada. Essa grana é um adiantamento pelo acordo fechado com a TV Globo. O acordo com a Globo vai valer do Campeonato Brasileiro de 2025 até 2029. 1 bilhão e 100 milhões de reais serão pagos por temporada aos integrantes da Série A. Nesse primeiro momento, 63 milhões de reais para cada um dos clubes que eu vou citar a partir de agora. Atlético Mineiro, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, São Paulo, Red Bull, Bragantino e Vitória. O Santos na Série B também tem acordo com a Libra, mas certamente terá uma condição especial por jogar a segunda divisão. Só para arrematar, esses 63 milhões são adiantamento. No ano que vem, quando o contrato passar a valer, a Globo retira parte dessa grana a que teriam direito os clubes por conta do adiantamento. Então, juízo para os dirigentes, não saiam gastando à toa essa grana não, beleza? Hora de falar agora sobre o Corinthians, que sondou a contratação do volante Raul. Você vai lembrar dele, jogador que apareceu para o cenário nacional no Vasco, fazia grande campeonato quando foi comprado pelo Red Bull Bragantino em 2020. Com a camisa do time de Bragança Paulista também vivia boa fase até que teve uma primeira lesão grave no ligamento cruzado. Precisou de um longo tempo para se recuperar, voltou bem, continuou jogando em alto nível, mas na temporada passada sofreu nova lesão de ligamento. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma fonte importante do Red Bull Bragantino e essa pessoa assegurou que existiram 2 contatos do Corinthians em 2024 para entender as condições do negócio com o Raul. Atleta que perdeu espaço no time, só 8 partidas na atual temporada, uma assistência. O Raul está tão fora dos planos que não esteve nos 2 jogos contra o Botafogo pela pré-Libertadores e também não entrou em campo na partida contra o Santos nessa quarta-feira. O fato de ter perdido espaço por conta das cirurgias acabou por determinar uma condição menor, pior para o Raul, cujo contrato se encerra em dezembro. Dá para dizer que se o Corinthians investir de fato na contratação do Raul, a tendência é que o Red Bull Bragantino não crie tanta resistência ao negócio. Atleta de só 27 anos de idade, com muita qualidade, com a bola nos pés e também boa capacidade de marcação, resta saber o impacto de 2 lesões ligamentares. Só para completar sobre o Corinthians, o repórter Samir Carvalho, dono do canal no YouTube chamado Café do Setorista, contou que o Timão também está de olho em Kaique, volante de 28 anos de idade, pertence ao Juventude, fez grandes partidas contra o Internacional nas semifinais do Campeonato Gaúcho, marcando o Alan Patrick. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte no Juventude, a pessoa afirmou que ninguém do Corinthians procurou o clube, a multa rescisória é de 14 milhões de reais e não há nenhuma intenção, nesse momento do Juventude, em se desfazer do seu jogador. A última sobre o Corinthians, Timão fez 3-0 no Londrina em a partida amistosa disputada na noite dessa quarta-feira. Primeiro tempo horroroso. Fagner conseguiu ser expulso num amistoso, entrada forte, acabou se desentendendo com o adversário, os dois foram para a rua. Romero, mais uma vez o Romero marcou 2 vezes, o Giovani completou o placar, vitória por 3-0 do Timão. Segundo tempo bacana, primeiro tempo para se esquecer. Informação exclusiva aqui do canal Café do Setorista é que o Corinthians monitore, até fez uma consulta para tentar contratar o meio-campista volante Kaique, tá? Não é Kaique com K, não, é Kaique com C. Kaique do Juventude. Ele é considerado, ele tem 28 anos, tá? O Kaique. E ele é considerado hoje um dos melhores jogadores do Juventude. Ele é peça importante, tá? Pro time do Juventude. Ele tem contrato até o final desta temporada. Isso quer dizer que no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato. Então, a gente não sabe se o Corinthians, né, tentaria esse jogador para esse ano, né, que eu acho que tem que ser, ou para o próximo ano, tá? É um jogador que eu não trouxe isso no blend de informações,
mas quero trazer para vocês agora, que é um jogador que o Juventude não tem muito interesse em facilitar a saída dele, tá? Isso é uma informação que eu não trouxe no Blend, é uma informação nova. É um atleta que tem uma multa aí mais ou menos avaliada em uns 10 milhões de reais, mas o que eu não falei no Blend, que eu estou falando aqui para vocês ao vivo, é que o Juventude não tem muito interesse em facilitar a saída dele, porque, repito, trata-se de um dos atletas mais importantes do atual elenco, tá? Foram 12 jogos em 2024 com a camisa do Juventude, 11 deles como titular, então é titular absoluto do Juventude. Vocês, torcedores corintianos, que me fizeram ir atrás dessa informação, eu descobri essa informação por causa de vocês, tá? Porque vocês gostaram do futebol dele contra o Internacional, no jogo contra o Inter, que o Robert Renan deu a cavada. Vocês falaram que ele jogava muito e pediram para eu ir atrás, e, né, não é coincidência, o Corinthians realmente estava monitorando já a situação do jogador, fez até consulta para saber se existe possibilidade de contratar, tá, o meio-campista volante Kaique, jogador de 28 anos, que pertence ao Juventude. Eu acho que foi, o Léo tá falando que foi ele, Samir, esse exclusivo do Kaique, você tem que me dar os créditos, hein? Eu que insisti para você atrás, você só fez todo o resto. É verdade. Aliás, já tinha falado até antes, ó. O Léo foi um deles. Cara, isso que é o legal do nosso trabalho, né? Primeiro, uma coisa importante. O time do Corinthians precisa ser menos pilhado. O Antônio Oliveira foi suspenso no Paulista. Foi expulso na Copa do Brasil. E foi advertido hoje com amarelo num amistoso. Tá? Eu gosto muito do Antônio Oliveira, só tenho rasgado elogios a ele. Tá? Eu acho que até de forma exagerada, estou sendo até um pouco até demasiado, porque ele não merece tantos elogios assim que eu tenho dado. Estou sendo legal. Mas o que eu penso é o seguinte: eu vi uma vez um técnico novo surgir no Santos, na época do Neymar, foi na Libertadores de 2011, eu estava cobrindo o Santos. Ele se chamava Marcelo Martelotti. É um técnico novo, o cara foi ex-goleiro do Bragantino. Ele pilhava o time chegava a ter 3 expulsos no jogo. E aí o Muricy assume o time para recuperar o time na Libertadores e bate campeão. Isso é muito de técnico novo, que quer mostrar serviço. Então, uma coisa que o Antônio Oliveira vai ter que aprender. Senão ele vai acabar pilhando demais o time, tá? Pô, você vê os auxiliares querendo brigar no amistoso. Menos, velho. Menos auxiliares. Menos. Os auxiliares, a liderança, é para acalmar quem tá brigando no amistoso. Porque se brigar em campo já é feio, imagine no amistoso. Então, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente acha legal um time que briga. Ainda mais a gente que vem de um time apático, sem alma, sem vida, que era o time dos amigos do Duílio. Aí a gente quer um time com garra, mas a gente quer um time com garra igual o Ranieri, igual o Garro. Não um time juvenil. Não um time juvenil, porque eu já vi jogador ser juvenil, jogar tudo a perder, e a gente perder campeonatos, como eu vi como torcedor na arquibancada. O Kleber dá uma cotovelada, lateral esquerdo, foi totalmente juvenil contra o D'Alessandro num jogo de Libertadores da América contra o River Plate. O Corinthians vencia por 1-0 o gol do Jorge Wagner. O Corinthians tomou a virada com 1 a menos porque o Kleber não soube ter a cabeça no lugar. Coisa que o Fagner não sabe ter também, não aprendeu até hoje, não vai aprender mais. Depois, nessa idade, não aprende mais. O Corinthians entra em campo num 4-1-4-1, que não funcionou. É bom a gente lembrar. Gente, eu não estou exagerando nada dizendo que é o fim do mundo, tá? É porque às vezes as pessoas confundem. Eu estou analisando um pós-jogo. Eu não estou analisando o Corinthians no ano. Até porque o Corinthians no ano vai ter Coronado, vai ter Michael, vai ter Palácios, vai ter Félix Torres. É isso que eu quero que você entenda. Tem essa sabedoria. Que o nosso público aqui é um público sábio, tá? O que eu estou analisando aqui é o hoje, o pós-jogo. Eu não estou falando que tudo acabou. Não tenho essa impressão porque eu sou intenso para falar. O que eu estou analisando é hoje, Corinthians 3, Londrina 0. Então eu quero lembrar que com o time titular, o Corinthians não venceu Londrina. Isso me espanta, tá? Isso me espanta.
Por que que não venceu? Primeiro, tem a questão do campo, que não é desculpa, não dava para marcar um jogo nesse campo. Tem a questão da falta de ritmo de jogo, Londrina visivelmente tinha mais ritmo de jogo. E o Corinthians, e aí vem a questão do Antônio Oliveira, não apresentou nada de novo. O Corinthians entra num 4-1-4-1 e eu vou falar uma coisa para você. A linha de 4, você já sabe qual é, o Ranieri entre as linhas. Ranieri, monstro. O que ele jogou na lateral direita me empolgou. Sério. O Ranieri na lateral direita, pô, velho, foi incrível o que eu vi, tá? Então, 4-1-4-1 com o Ranieri entre as linhas e Yuri Alberto na direita. Exatamente o que eu conto para vocês. Eu até recebo algumas mensagens no direct do Instagram. Pô, Samir, passei a analisar o jogo taticamente diferente, te acompanhando. Garro aqui, Breno Bidon, Wesley e o Pedro Raul, tá? E o Pedro Raul. Primeiro, eu fui um dos... Aliás, acho que eu fui o pioneiro nisso. Uma das minhas loucuras, querendo resolver os problemas do Corinthians aqui, eu falei que o Yuri Alberto tinha que ser testado na ponta direita. E aí vocês podem achar assim, pô, o Samir estava errado. Porque hoje o Yuri Alberto não jogou nada. O Yuri Alberto é limitado, tá? O Yuri Alberto é limitado, seja de centroavante, seja de ponta direita, seja de qualquer posição que ele venha atuar. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês. O Antônio Oliveira, ele só joga no 4-1-4-1. Cara, eu vou falar uma coisa aqui porque eu vejo futebol, tá? O Yuri Alberto estava aqui. O Yuri Alberto estava, por exemplo, você conhece a Imigrantes? Serra, DC, São Paulo, Baixada Santista. O Yuri Alberto estava no pedágio. No pedágio. O Pedro Raul estava no último túnel da Imigrantes. E o Wesley estava em Cubatão. Quem é da região vai entender a minha análise. Mas para você entender, um time extremamente espaçado, porque eu queria ver o Pedro Raul na direita, mas ou jogando dentro da área do lado do centroavante, ou jogando no 4-3-3, num 4-2-3-1, onde você tem um meia com os 3 atacantes. Aí você tem o Pedro Raul, você tem o Yuri Alberto na ponta direita, perto da área, entrando na área, recebendo bola do meia, tabelando com o centroavante, ou com o lateral que sobe. Mas eu não sei se você viu o mesmo jogo que eu, mas o Yuri Alberto jogou, ele foi o Mateuzinho quando jogou contra o Água Santa. Ele jogou lá no meio campo, simplesmente extremamente longe da área. Ele já é limitado na área. Você imagine ele a quilômetros da área. Como é que o Yuri Alberto vai driblar, vai dar lançamento? Ele não tem categoria para isso. Ele não tem categoria para isso. Tá? Então, assim, para mim, o Yuri Alberto jogando no 4-1-4-1 aberto na direita, esquece. Eu quero o Pedro Raul, eu quero o Yuri Alberto na direita. Mas na ponta direita, num 4-2-3-1, num 4-3-3, no 4-1-4-1, ele entrar para ficar marcando longe do centroavante e o Pedro Raul lentão, os caras nem se viram em campo. Nem se viram. Eu acho que eles se cumprimentaram no início do jogo e foi a única vez que eles se falaram. Então, para mim, o grande erro foi aí. Tá? O grande erro já está aí. Porque o Corinthians venceu, mas não venceu com o time titular, o amistoso. Tá? Não venceu com o time titular. Não venceu com o time titular. Então é bom te deixar claro. E eu repito, não estou falando aqui que está tudo acabado, é só um amistoso, até porque o Corinthians terá Coronado, Palácios, Michael, Félix Torres. Eu já cito 4 jogadores aqui para reforçar esse time. Então não estou analisando a temporada do Corinthians. Agora, a apresentação hoje contra o Londrina foi uma apresentação muito abaixo. Então, olha só. Esse 4-1-4-1 é algo que realmente preocupa. Porque não tem variação, só tem ele.
Bidon sai por dentro na esquerda para tentar uma parceria com o Wesley. Se eu falar do Wesley, então vai cair a live hoje, tá? Aliás, para quem tá chegando agora, eu falei que o Romero, que eu não morro de amores, tem que ser titular no lugar de um dos três, mas não pode ser reserva mais. Tá? Agora, no meu time ideal, eu espero que o Coronado venha fazer a diferença, ele e o Michael nesse time, tá? O meu time hoje, tá? Eu vou falar o meu ideal com o que tem, senão eu escolheria no mercado outros jogadores, mas hoje para mim o time do Corinthians é Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Palácios. Ranieri, Coronado, Garro, Michael e Wesley. Lá na frente, Yuri Alberto. Aí o Romero aí caçando um lugar, caçando uma vaga no lugar do Yuri Alberto ou no lugar do Wesley. Tá? O Pedro Raul o Pedro Raul é isso aí, velho. É um pivô, uma jogada aérea. Ele fez um belo pivô pro Garro acertar um chutaço na trave. Tá? O Garro, tadinho, se esforça no meio campo ali, praticamente que sozinho. Breno Bidon, hein? Que Samir Carvalho rasga elogios, mas não é tendencioso. Nunca. Não jogou nada hoje. Errou passes. O Breno Bidon foi muito mal hoje, hein? Foi muito mal. Fez a gente sentir saudades do Michael, hein? Fez a gente sentir saudades do Michael, tá bom? O Michael ainda, né, gente? O Michael ainda é super titular desse time do Corinthians. E aí vem a zaga perdeu algumas bolas no alto, mas nada comprometedor. Gostei do Kaká, joga sério. Não é pelo menos não é um Robson Bambu, já deu para ver, né? O Hugo lamentável, o Bidu errando muitos passes, o Bidon, né, errando muitos passes. Vamos ao Paulinho, né, cara? Vamos ao Paulinho. Cara, pô, fiquei muito feliz com a reestreia do Paulinho. Sinceramente, eu fiquei preocupado. Eu não quis fazer nenhuma postagem, nem falar nada, porque parece que tá zicando, né, velho? Pô, o Paulinho vai entrar nesse jogo aí. Não é um bom jogo pro Paulinho entrar, hein? Tá, mas assistindo o jogo aqui no meu estúdio, eu fiquei com medo. Falei, cara, mas aí o Paulinho entrou, o Paulinho entrou e foi muito bem. Porque o Paulinho, quando ele entra, né, o time dos caras não estavam com 9 ainda. Aliás, o Romero melhor em campo, né, praticamente, porque o Romero, antes de fazer o gol, ele já tinha deixado o Ranieri na cara do gol, o Ranieri com um lateral que ataca por dentro. O Ranieri monstro, tá louco. O Romero tinha deixado o Ranieri na cara do gol, depois provoca a expulsão do jogador do Londrina. Então o Romero, o melhor em campo, e depois ainda mais marca 2 gols. Depois disso que eu falei, ele marca 2 gols. O Paulinho entra para jogar como primeiro volante, o Ranieri vai de lateral direito. Pô, teve uma bola que o Paulinho deu um lançamento magistroso, parecia o Gerson na Copa de 70. O Paulinho. Paulinho arriscou atacar por dentro, pisar na área, coisa que o Michael faz e o Bidon não faz. Gente, a gente gosta muito do Bidon. Só que às vezes, caras, tem gente que é muito emocionada. Pô, eu sou fãzaço do Bidon, mas o Bidon não tem chance ainda de ser titular do Corinthians. Pro bem dele, pro nosso bem, pro patrimônio que nós temos como corintianos, de saber que é um jogador extremamente valioso e que sabe o que faz com a bola e vai ser muito importante pra gente. Só que eu já vi como torcedor o Everton Ribeiro ser queimado no Corinthians. Aliás, ele lembra até o Everton Ribeiro, né? Um pouquinho fisicamente, o Bidon. Hoje o Michael ainda tem que ser titular. O Michael é o nosso mal necessário. Porque o Michael vinha sendo importantíssimo para o Corinthians, e eu falei uma coisa aqui já há muito tempo, e está se confirmando a cada jogo. O Wesley sem o Michael não joga nada.
Porque o Michael estava com um radarzinho, ele pegava a bola e pumba no... Ele sabia aproveitar o Wesley na velocidade. Família, estamos aí com o giro de notícias aí do Corinthians, informações aí atualizadas aí com o Jorge Nicola e Samir Carvalho, que trouxeram informações pra gente aí de primeira mão, notícias exclusivas aí a respeito do Corinthians. O Corinthians que está em busca aí de um volante e um meia, né, cara? Os nomes de Kaique do Juventude e o nome de Raul do Bragantino são os nomes aí cotados e ventilados pela imprensa, que está sendo ventilado aí a respeito do mercado da bola, onde o Corinthians poderá tentar trazer o atleta, e a gente vai tentar descobrir isso nos próximos dias. E para que você não perca nada, já vou pedir que você dê a sua moral aí pra gente aí, de deixar like nesse vídeo e se inscrever nesse canal se você não é inscrito por aqui, valeu? E rapaziada, comente aí no comentário, obviamente, né, comentar no comentário, deixe aí seu comentário a respeito das possíveis contratações, seria uma boa ou não aí para o Timão, se caso fosse fechado e decretado aí essas contratações desses atletas, valeu? Rapaziada, tô ficando por aqui, um grande abraço no coração, fui!